A Capadócia é um daqueles lugares que parecem desafiar tudo o que estamos acostumados a ver. Basta olhar ao redor por alguns segundos para perceber que aquela paisagem não se parece com nenhum outro destino do mundo. Em vez de montanhas cobertas por árvores ou grandes cidades modernas, o horizonte é dominado por enormes formações rochosas de formatos curiosos, vales esculpidos pelo tempo e pequenas construções que parecem fazer parte da própria montanha. A impressão é a de estar caminhando por um cenário criado para um filme de ficção, mas tudo aquilo é completamente real. Localizada no coração da Turquia, a Capadócia não é exatamente uma cidade. Trata-se de uma região histórica formada por diversos vilarejos e pequenas cidades, como Göreme, Uşizar, Avanos e Ortaizar, embora cada uma delas tenha sua própria personalidade. Todas compartilham a mesma característica que tornou a Capadócia famosa em todo o planeta. Uma combinação única entre natureza, história e cultura, preservada durante milhares de anos. O que torna esse lugar tão diferente começou há milhares de anos atrás. Enormes vulcões entraram em erupção e cobriram toda a região com cinzas e lava. Com o passar do tempo, esse material endureceu e formou uma rocha conhecida como tufo vulcânico. Diferentemente de outras rochas, ela possui uma característica muito especial. É resistente o suficiente para permanecer de pé durante milhares de anos, mas macia o bastante para ser escavada com ferramentas simples. Foi exatamente essa combinação que mudou o destino da região. Depois que os vulcões deixaram de entrar em atividade, a natureza iniciou um trabalho lento e paciente. Durante milhares de anos, vento, chuva, neve, frio e calor foram desgastando essas rochas de forma desigual. Algumas partes desapareceram mais rapidamente. Outras resistiram por muito mais tempo. Aos poucos surgiram colunas, torres e formações que hoje são conhecidas como as famosas chaminés de fada. É como observar um escultor trabalhando durante alguns dias. Quando antigos povos chegaram à região, perceberam rapidamente que aquelas montanhas podiam oferecer muito mais do que uma bela paisagem. Como o tufo vulcânico era relativamente fácil de escavar, começaram a transformar as rochas em casas, igrejas, depósitos, mosteiros e até cidades inteiras. Em vez de retirar pedras para construir, eles decidiram construir dentro delas. Essa escolha fazia todo o sentido. As montanhas protegiam do calor intenso do verão, conservavam o calor durante o inverno e ainda ofereciam segurança em períodos de guerra. Poucos lugares no mundo mostram de maneira tão clara como o ser humano conseguiu adaptar sua vida às características da natureza. Talvez seja justamente essa união entre geologia e história que faça a Capadócia despertar tanta curiosidade. Em poucos quilômetros, é possível caminhar por trilhas, cercadas por formações vulcânicas, explorar cidades subterrâneas e visitar pequenas vilas onde tradições centenárias continuam vivas. Mas existe um momento específico do dia que transformou a Capadócia em um dos destinos mais fotografados do planeta. Esse momento acontece antes mesmo de o sol nascer. Enquanto a maior parte das cidades ainda está em silêncio, dezenas de equipes já trabalham nos campos de decolagem espalhados pela região. No escuro da madrugada, enormes tecidos coloridos começam a ser estendidos sobre o chão. Em seguida, potentes queimadores lançam grandes chamas para dentro dos balões. Aos poucos, aquelas estruturas sem forma começam a ganhar vida. Quase sem perceber, os primeiros balões deixam o chão. Um sobe lentamente. Depois outro. Em seguida mais alguns. Em poucos minutos,
dezenas deles já estão flutuando sobre os vales. Quando o sol finalmente aparece atrás das montanhas, a paisagem se transforma completamente. Centenas de balões coloridos parecem deslizar silenciosamente pelo horizonte. Não é difícil entender por que essa cena se tornou um dos cartões postais mais famosos do mundo. Em determinados dias, mais de uma centena de balões pode estar voando ao mesmo tempo. É um espetáculo raro, resultado de décadas de tradição e de condições naturais extremamente favoráveis. Os ventos suaves das primeiras horas da manhã tornam a Capadócia um dos melhores lugares do planeta para esse tipo de voo. Quem decide embarcar em um dos balões vive uma experiência difícil de comparar com qualquer outra. Diferentemente de um avião ou de um helicóptero, o balão sobe de forma extremamente suave. A sensação é quase a de flutuar. Aos poucos, a paisagem vai se abrindo sob os pés dos passageiros, revelando detalhes impossíveis de perceber do solo. Lá do alto, os vales parecem enormes obras de arte. As trilhas serpenteiam entre as montanhas. Pequenas plantações desenham manchas verdes sobre a terra clara e antigas construções escavadas na rocha aparecem discretamente espalhadas pela paisagem. Em alguns momentos, o balão passa tão perto das formações rochosas que é possível observar cada textura criada pela erosão ao longo de milhares de anos. Em outros, sobe novamente e oferece uma vista panorâmica capaz de alcançar quilômetros de distância. O mais interessante é que nenhum voo é exatamente igual ao outro. Como os balões seguem a direção do vento, cada passeio percorre um caminho diferente. Isso significa que duas pessoas podem voar em dias consecutivos e viver experiências completamente distintas. Mesmo quem prefere permanecer em terra dificilmente deixa de se emocionar. Diversos mirantes espalhados pela região oferecem vistas privilegiadas do espetáculo. Esse é um daqueles momentos em que a fotografia consegue registrar apenas uma pequena parte da experiência. Essa capacidade de adaptação aparece novamente quando se observa o grande símbolo da Capadócia: as famosas chaminés de fada. Poucas formações geológicas no planeta despertam tanta curiosidade quanto essas enormes colunas de pedra espalhadas pelos vales da região. Algumas são finas e altas. Outras parecem gigantescos cogumelos. Muitas possuem grandes blocos escuros apoiados sobre o topo, criando a impressão de que podem desabar a qualquer instante. Mas permanecem firmes exatamente onde a natureza as deixou. A explicação para esse formato curioso é surpreendentemente simples. As pedras localizadas na parte superior são compostas por um material muito mais resistente do que a rocha encontrada abaixo delas. Enquanto o vento, chuva e variações de temperatura desgastam lentamente as áreas ao redor, essas camadas mais resistentes funcionam como uma espécie de proteção natural. Ao longo de milhares de anos, a parte inferior permaneceu preservada, formando as colunas que hoje definem a identidade visual da Capadócia. É como imaginar um enorme guarda-chuva protegendo a terra logo abaixo dele durante uma tempestade. Enquanto toda a área ao redor sofre o desgaste da chuva, aquilo que permanece protegido continua praticamente intacto. A diferença é que, nesse caso, o processo levou milhões de anos para criar algumas das esculturas naturais mais impressionantes do planeta. Essas formações chamaram tanto a atenção dos antigos moradores que muitas delas foram transformadas em casas. Algumas serviram como moradia. Outras foram utilizadas como celeiros, depósitos ou pequenas capelas. A paisagem que hoje encanta milhões de turistas já foi, durante muito tempo, o lar de inúmeras famílias. Entre todos os lugares onde essas formações aparecem, existe um vale que reúne algumas das paisagens mais fotografadas da região. O famoso Love Valley.
O nome desperta curiosidade imediatamente. Muitos imaginam que ele esteja relacionado a alguma antiga história romântica, mas sua origem está nas próprias formações rochosas. Ao longo dos séculos, a erosão criou colunas com formatos bastante peculiares, dando origem ao nome pelo qual o vale ficou conhecido. Mas o Love Valley oferece muito mais do que uma curiosidade geológica. Caminhar por suas trilhas é experimentar uma das paisagens mais amplas da Capadócia. Enormes paredões cercam um vale aberto, onde dezenas de chaminés de fada surgem espalhadas pela vegetação. Algumas ultrapassam facilmente a altura de um prédio de vários andares, criando uma sensação constante de grandiosidade. Depois de explorar essas paisagens curiosas, chega o momento de observar toda a região sob uma perspectiva completamente diferente. Em vez de caminhar entre os vales, a proposta agora é subir ao ponto mais alto da Capadócia. O castelo de Uxizar domina a paisagem muito antes de o visitante chegar até ele. De praticamente qualquer ponto da região é possível enxergar essa enorme formação rochosa que se eleva acima das cidades e dos vales. À distância, ela lembra uma fortaleza construída sobre uma montanha. Mas assim como acontece em tantos outros lugares da Capadócia, a realidade consegue ser ainda mais interessante. O Uxizar não foi construído pedra por pedra. Toda a estrutura foi escavada diretamente em uma gigantesca formação de tufo vulcânico. Ao longo dos séculos, diferentes povos abriram túneis, salas, depósitos, escadas e pequenos mirantes dentro da própria montanha, transformando-a em um dos pontos estratégicos mais importantes da região. Sua localização elevada permitia observar qualquer movimentação nos vales ao redor. Em épocas de invasões, isso fazia toda a diferença. Do alto do castelo, era possível identificar exércitos inimigos a quilômetros de distância e alertar rapidamente outras comunidades, que buscavam proteção nas cidades subterrâneas espalhadas pela Capadócia. A subida até o topo acontece por meio de escadas e passagens estreitas escavadas na rocha. A cada novo nível, a vista se torna ainda mais ampla. Quando finalmente se alcança o ponto mais alto, toda a região parece se abrir diante dos olhos. Vales, vilarejos, chaminés de fada e montanhas se espalham até onde a vista alcança, formando uma paisagem tão vasta que parece impossível absorver todos os detalhes de uma única vez. Durante o amanhecer, muitos balões passam diante do castelo, oferecendo uma das imagens mais famosas da Capadócia. No fim da tarde, o pôr do sol transforma novamente o cenário. Do alto de Uxizar, fica evidente que a Capadócia não é apenas um destino para ser fotografado. Ela é um lugar para ser observado com calma, percorrido sem pressa e compreendido aos poucos. Porque cada vale revela uma nova história, cada montanha guarda um novo segredo e cada caminhada oferece uma perspectiva diferente sobre uma das paisagens mais extraordinárias que a natureza já criou. Depois de percorrer vales, explorar montanhas e conhecer alguns dos cenários naturais mais impressionantes da Turquia, chega o momento de descobrir outro lado da Capadócia. Um lado que não aparece apenas nas paisagens, mas no cotidiano das pessoas que vivem ali. Porque, por mais extraordinárias que sejam as formações rochosas, são os pequenos vilarejos espalhados pela região que dão vida a toda essa história. Goreme costuma ser a primeira parada da maioria dos visitantes. Além de estar localizada em uma posição estratégica, próxima das principais atrações, a cidade oferece uma atmosfera que combina perfeitamente com o espírito da Capadócia. Suas ruas estreitas serpenteiam entre hotéis caverna, pequenas cafeterias, restaurantes familiares e lojas de artesanato.
Em praticamente qualquer direção, basta levantar os olhos para encontrar as famosas chaminés de fada compondo o cenário. Seguindo viagem, surge Avanos, uma cidade completamente diferente das demais. Enquanto Goreme é conhecida pelas montanhas e pelos hotéis caverna, Avanos cresceu às margens do rio Kızılırmak, o mais longo da Turquia. Foi justamente esse rio que deu origem à atividade pela qual a cidade se tornou famosa em todo o país. Há milhares de anos, o barro retirado de suas margens é utilizado na produção de cerâmica artesanal. A tradição começou ainda na época dos hititas, uma das civilizações mais antigas da Anatólia, e atravessou séculos sem desaparecer. Até hoje, inúmeras famílias mantêm oficinas onde o conhecimento passa de pais para filhos, preservando técnicas que praticamente não mudaram ao longo do tempo. O terceiro grande vilarejo é Ortaizar, considerado por muitos um dos lugares mais autênticos da Capadócia. Ao contrário de Goreme, que recebe grande parte dos visitantes, Ortaizar preserva um ritmo ainda mais tranquilo. Seu grande símbolo é uma enorme formação rochosa que domina completamente a paisagem. Conhecido como Castelo de Ortaizar, esse gigantesco bloco de pedra foi escavado durante séculos e utilizado como fortaleza natural, depósito de alimentos e ponto de observação. Ao visitar esses 3 vilarejos, fica claro que a Capadócia é muito mais do que uma sequência de paisagens impressionantes. Ela é formada por pessoas que aprenderam a viver em perfeita harmonia com um ambiente único no mundo. Em vez de transformar a natureza, adaptaram suas vidas a ela. Escavaram montanhas em vez de derrubá-las, preservaram construções antigas em vez de substituí-las, e mantiveram tradições que continuam atravessando gerações. Poucos lugares conseguem reunir tantas experiências diferentes em um único destino quanto a Capadócia. Em questão de poucos quilômetros, a paisagem muda completamente. Um momento você está observando centenas de balões colorindo o céu ao nascer do sol. No instante seguinte, atravessa vales moldados durante milhares de anos, explora cidades subterrâneas que esconderam milhares de pessoas e termina o dia contemplando um pôr do sol que parece transformar cada montanha em uma enorme obra de arte. As fotografias conseguem registrar a beleza dos balões, das chaminés de fada e das montanhas coloridas pelo pôr do sol. Mas nenhuma imagem consegue transmitir completamente a atmosfera desse lugar. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas atrações despertou mais a sua curiosidade? Seria a experiência de voar de balão ao amanhecer, explorar as cidades subterrâneas, caminhar entre as gigantescas chaminés de fada? Escreva a sua resposta nos comentários. Vai ser muito interessante conhecer o lugar que mais chamou a atenção de cada pessoa. Se você gosta de descobrir destinos fascinantes, conhecer histórias pouco conhecidas e viajar pelos lugares mais impressionantes do planeta sem sair de casa, aproveite para curtir este vídeo e inscrever-se no canal. Ainda existem muitos cantos extraordinários espalhados pelo mundo esperando para serem explorados. E quando chegar a hora da próxima viagem, talvez você descubra que o planeta guarda paisagens ainda mais surpreendentes do que aquelas que pareciam existir apenas na imaginação.